Ei, está precisando um help em química aí na faixa? Então se liga nessa série aí que estamos começando aqui no canal. Ainda não tenho vinheta, portanto, imagina uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza aí? Tudo certo? Galera, mais um vídeo pro canal e nesse vídeo eu vou começar uma série nova, tá? Que é basicamente o nosso intensivão de química, nossa aula 1 aqui, beleza? E nessa aula eu vou focar nos conceitos iniciais da química, tá? Que são os conceitos mais introdutórios da química, beleza? Então se você gostar desse conteúdo, peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho aí e acompanhe os próximos vídeos aí, tá? Que essa série aqui eu quero pegar todos os assuntos do ensino médio. Beleza? Você que é vestibulando, você que está com dificuldade em química aí na hora de fazer prova e tal, nós traremos aqui as melhores aulas para você, beleza? Então fique atento aí no canal, tá bom, galera? Então assim, nessa aula aqui foi intitulada como Introdução à Química, parte 1, beleza? Primeira coisa, o que é a química, tá? Existem várias definições. Uma delas que eu mais gosto é basicamente o seguinte, é o estudo das transformações da matéria. Pô, legal, beleza. Precisa saber isso de cor? Claro que não, tá? Porque o vestibular não vai focar nesse tipo de questão. Vai focar em outros tipos de questões, beleza? Muito bem. Galera, então tá. Vamos definir algumas coisas aqui. Uma das principais coisas, um dos principais objetos de estudo da química, quem que são? Os átomos. E os átomos são basicamente o quê? São a partícula fundamental da matéria. É como se fossem os tijolinhos que constroem a matéria que nós conhecemos, beleza? Pensa o seguinte, em uma construção, que seja um prédio, uma casa, que seja, tá? Um tijolo ali tem uma grande utilidade? Não. Um tijolo não serve para muita coisa, mas quando você tem vários tijolinhos ali perfeitamente alinhados e perfeitamente colocados ali, você tem a formação de paredes, consequentemente, formação de construções maiores, mais complexas, como casas, edifícios e tudo mais, beleza? Os átomos vão pensar assim, eles funcionam de uma forma muito parecida, tá? Os átomos sozinhos não servem para tanta coisa, mas os átomos junto com outros assim, que sejam átomos diferentes ou iguais, cara, aí eles podem formar os mais diferentes materiais, mais diferentes substâncias que nós conhecemos, tá bom? Então, vamos definir átomos como partícula fundamental da matéria. Muito bem. Não liguem a letra não é grande coisa, tá bom? Por isso que eu gosto de falando também para você anotar aí da forma que você achar melhor. Ou se quiser anotar tipo tintim por tintim do que eu estou escrevendo, ou anotar o que eu falo, talvez saia um pouco diferente, beleza? Mas o conceito é o mesmo, tá? Mesmo que eu escreva de uma forma e fale de outra, assim, a ideia é trazer definições tipo que trazem o mesmo significado, mas de formas diferentes, ok? Muito bem. E nesse conceito de átomos aqui, nós podemos falar também sobre os elementos químicos. Quem que são elementos químicos? São basicamente átomos com um determinado número atômico. Ah, professor, mas o que é número atômico? Cara, isso a gente vai estudar para frente, tá? Tem algumas aulas depois aí, beleza? Tranquilo? E é o seguinte, galera, os elementos químicos, como é que eles são representados? Hoje em dia, utiliza-se letras para representar eles, tá? Então, vamos colocar aqui. Existem alguns elementos que são representados por apenas uma letra, tá? E quando você tem apenas uma letra na representação, tem que ser obrigatoriamente uma letra maiúscula. Por exemplo, hidrogênio, flúor, nitrogênio, oxigênio, potássio, iodo e assim vai, tá bom? Existem alguns elementos que são representados por duas letras e obrigatoriamente a primeira letra deve ser maiúscula e a segunda deve ser minúscula. Por exemplo, sódio, cloro, bromo, prata, ouro, platina, nióbio, vou pegar um outro aqui, césio, chumbo, mercúrio e etc, tá? Tranquilo? Quando tem duas letrinhas, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, tá? E assim, os elementos foram batizados conforme o seu nome, tipo um determinado nome que geralmente vem do latim ou vem do grego, tá? E assim, é uma coisa que você não precisa ficar decorando. Alguns elementos, assim, no português, tem muito a ver com o símbolo utilizado. Por exemplo, hidrogênio é representado por H, ótimo. Flúor por F, ótimo, tranquilo. Nitrogênio por N, ótimo. Oxigênio, ok. Potássio. Potássio é o K. Putz, não faz muito sentido. Mas porque o nome original, digamos assim, do potássio é Kalium. Por isso que ele é K, certo? E iodo, Na.
Sódio vem de nádium, tá bom? Cloro é Cl, beleza. Bromo, Br, beleza. Ag é prata, argentum, que é o nome, meio que é o nome original da prata. Au é ouro, que vem de aurum. E assim vai, tá, galera? Não precisa ficar decorando o nome, tipo, original dessas substâncias. Fiquem tranquilos, tá? Mas é importante que vocês já vão se acostumando com as simbologias aqui de cada elemento. É claro que com o decorrer daqui das nossas aulas, desse nosso intensivo de química, vocês vão ver assim que você vai acabar pegando meio que por osmose o esquema, tá? Ah, e osmose a gente vai estudar depois também. Outra coisa, galera, aqui nós falamos sobre os átomos, falamos sobre elementos químicos. Outro termo que vale a pena a gente comentar aqui são as moléculas, tá? Moléculas são basicamente o quê? Espécies químicas formadas por mais de um átomo. Então, vamos anotar aqui, beleza? Como é que a gente representa isso aqui, então? Por exemplo, uma molécula bem conhecida, o O2, que está presente na atmosfera. O O2, ele é a molécula de oxigênio, tá? Ele é composto por dois átomos de oxigênio, tá? Esse 2 que está sempre multiplicado ao elementar do lado esquerdo, tá bom? Outro caso, nitrogênio, N2, são dois átomos de nitrogênio ligados um com o outro, ok? CO2. CO2, então, quer dizer que é uma molécula composta por um átomo de carbono e dois de oxigênio, tá? Então, três átomos no total, beleza? Vamos pegar um outro aqui, H2SO4. Aqui eu tenho dois hidrogênios, um enxofre e 4 oxigênios. Esse aqui é a molécula do ácido sulfúrico. É aquele mesmo ácido que está presente na bateria de carro lá. Sabe quando você fala, tipo, você está carregando uma bateria e o pessoal fala assim, cuidado com a água de bateria. Na verdade, aquilo ali é uma mistura entre contendo água e ácido sulfúrico. Tanto que aquela, entre aspas, água de bateria, se cair na tua calça jeans, vai manchar, vai como se fosse que boa. Quando você for lavar, ela vai abrir um buraco ali no lugar. Tá, então é um ácido forte, a gente vai estudar isso depois também, tá? Então vamos por partes, beleza? Muito bem. Então H2SO4 ácido sulfúrico, qual o exemplo mais posso falar aqui? C2H6, ó, esse aqui é a fórmula do etanol, tá? Tem dois carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. A fórmula aqui do álcool que está presente tanto nas bebidas alcoólicas, mas também é utilizada para abastecer veículos, tá? Então, moçada, tem vários tipos de moléculas aqui que pode ter apenas um elemento químico, como pode ter mais de um elemento químico. Mas o importante é que tenha sempre pelo menos dois átomos, ok? A gente vai ver bastante casos assim. Eu quero colocar um asterisco aqui em cima dessa definição, porque, por exemplo, tá, uma exceção aqui. Professor, quer dizer que o cloreto de sódio ele é uma molécula? Não, ele é, na verdade, um composto iônico, tá? Apesar de ter dois elementos químicos aqui, mas o princípio dele é um pouquinho diferente, ok? Então, assim, substâncias que a gente vai ver depois que possuem ligação iônica, elas são caracterizadas como compostos iônicos e não necessariamente como moléculas, ok? Então, NaCl e substâncias iônicas, tá? Que nesse caso forma uma fórmula iônica. Deixa eu até escrever isso aqui, que é importante. Beleza? Tranquilo, né? Muito bem. Vamos falar agora um outro conceito que é importante, que são as substâncias simples. Substâncias simples são caracterizadas por terem apenas um elemento químico. H2 é uma molécula, mas se enquadra como substância simples porque só tem um elemento químico, que é o hidrogênio. N2, mesma coisa. Ferro, também, tá? Só tem um elemento químico aqui. Alumínio, cromo, zinco, O3, que é o ozônio, e assim vai, tá? Todos eles possuem apenas um elemento químico. É possível você caracterizar uma substância como molécula e como substância simples, tá bom? Uma mesma substância, por exemplo, o H2, o N2, o O3 se enquadram nas duas categorias, de moléculas e de substâncias simples também, ok? Tranquilo, né? Muito bem. Falar um pouco agora também sobre substâncias compostas. Muito bem, substâncias compostas possuem mais que um elemento químico, beleza? Então, exemplo, nossa queridíssima água, tá? CO2, H2SO4, NaCl aqui pode se enquadrar como uma substância composta, não é uma molécula, é um composto iônico, mas se enquadra como substância composta, tá? Vamos pegar aqui uma outra substância aqui, HF. Cara, tem muitas substâncias compostas que a gente vai ver depois, tá? Então tem mais de um elemento químico aqui, ele se enquadra então como substância composta, tranquilo? Moçada, uma coisa muito importante para destacar aqui, né? Eu queria trazer uma definição que um aluno meu
usou isso aí em sala de aula, achei, cara, perfeito, achei genial. Simples e genial que ele falou, cara. Ele comentou assim, professor, substâncias simples são aquelas substâncias que a fórmula só possui uma letra maiúscula, né? Se você olhar bem, quando você tem apenas um elemento, você só tem uma letra maiúscula. Então, H2 só tem uma maiúscula, N2 só uma maiúscula, Fe2 uma maiúscula, AL uma maiúscula, Cr uma maiúscula, Zn uma maiúscula, O3 uma maiúscula. Se eu pegasse assim, por exemplo, Cl2, aqui, tá? Cl2, tipo, dois átomos de cloro só tem uma letra maiúscula. Também bate, tá? Br2, mesma coisa. Ok? Então, substâncias simples só possuem uma letra maiúscula na fórmula. Substâncias compostas possuem mais que uma letra maiúscula na fórmula. H2O tem duas letras maiúsculas, CO2 duas. O H2SO4 tem três letras maiúsculas, NaCl tem duas letras maiúsculas e assim vai. Tá? Eu achei genial o que ele falou, assim, achei simples, mas achei muito, muito, muito genial, assim, muito, acho muito legal, assim, essa visão que ele teve, assim, eu achei simples, mas pode ajudar vocês a classificar diferentes substâncias, tá bom? Tranquilo, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco sobre alotropia, galera. Alotropia, muito bem. O que é alotropia, basicamente? É o fenômeno no qual átomos de um mesmo elemento químico se liga de formas diferentes com átomos vizinhos, tá? Formando assim diferentes materiais. Então, vamos anotar isso aqui. Muito bem, tá? Talvez aqui fique um pouco estranho aqui essa definição que eu trouxe para vocês, mas vou trazer com exemplos assim que acho que vai ficar um pouco mais fácil de compreender isso aqui, tá? Não é um termo muito difícil de se entender. Vou pegar um exemplo aqui, uma imagem para facilitar o entendimento de vocês, beleza? Muito bem, moçada. Então aqui eu peguei uma imagem daqui na internet, tem a fonte aqui para você, caso você queira dar uma olhada depois, né? Aqui eu trago o exemplo aqui do diamante, do grafite, do fulereno 60, fulereno 70 e nanotubo. Tá, o que tem em comum entre eles? Todas essas substâncias são formadas pelo mesmo elemento químico, que nesse caso é o carbono, tá bom? Então assim, vamos pegar os exemplos mais comuns, diamante e grafite, tá bom? No diamante você tem carbono, no grafite você também tem carbono. O que muda de um para o outro? Basicamente a forma como os átomos de carbono se ligam uns com os outros. Se você olhar bem aqui, deixa eu pegar aqui uma mãozinha para facilitar. Então aqui, no grafite você tem os átomos de carbono se ligando uns com os outros, formando como se fossem umas folhas, assim, e sobrepondo umas às outras, ok? Então basicamente forma uma estrutura bidimensional, tá bom? No diamante você está formando, o carbono está se ligando uns com os outros aqui de uma forma mais tridimensional. Tá, a gente vai entender isso mais para frente lá, como que o carbono se liga, assim, e aqui é uma geometria mais tridimensional que ele forma uns com os outros, tá? E isso dá muita diferença, tipo, quando a gente vê o material assim, digamos assim, macroscopicamente, a olho nu, tá? Porque o grafite ele tem uma coloração escura, o diamante já é incolor, assim, já é mais brilhoso e o grafite já é mais fosco. O grafite ele é frágil, o diamante já é bem resistente. O grafite é barato, o diamante é muito caro. Então, assim, tem o diamante, além do que o grafite é um condutor de eletricidade, o diamante já não é um bom condutor de eletricidade. E assim vai, tá? Eles possuem propriedades totalmente diferentes, assim, só pelo fato dos átomos de carbono se ligar de formas diferentes. Existem outros alótropos, né? O diamante e o grafite são alótropos do carbono. Ok? Existe o fulereno aqui 60, fulereno 70, parece meio que, principalmente o 60 parece uma bola de futebol, né? Essas substâncias são utilizadas mais na área de nanotecnologia, tá? Então, uma coisa um pouco mais específica, não vou entrar em detalhes. E aqui nós temos os nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono que nada mais é que pegar uma dessas folhas do grafite aqui e fazer, tipo assim, como se pegasse uma folha de sulfite e você, tipo, pegasse uma ponta e juntasse na outra, tá? Basicamente isso. Nanotubos de carbono, isso aqui, cara, tem tudo para ser o futuro da tecnologia na área da eletrônica, tá bom? Então, assim, tipo, parece que já tem muitos artigos, assim, sendo divulgados, né, a respeito do uso de nanotubos, né, assim, na área de eletrônica, mas eu creio que ainda tem muito chão pela frente no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, tá bom? Não é só o carbono que faz esse tipo de arranjo, assim, sabe? Que possui alotropia. Fósforo possui alotropia. Por exemplo, o fósforo, você possui o fósforo branco, o fósforo preto, o fósforo vermelho. Cada um deles, os átomos de fósforo estão ligados de formas diferentes. O estanho possui alotropia, o enxofre possui alotropia, o oxigênio, por exemplo. Deixa eu fazer um desenho aqui no caso do oxigênio. O oxigênio,
tem dois alótropos bem conhecidos, que é o O2 e o O3. O O2 basicamente é isso aqui, ó, tá? Um oxigênio ligado no outro. No O3 tem isso aqui, ó. Beleza? Então, 3 átomos de oxigênio ligados um no outro. Tipo, um oxigênio no meio, ligado com um aqui, e o outro do outro lado aqui, certo? Mas esses dois átomos de oxigênio das pontas não se ligam um com o outro, ok? Muito bem, meus queridos, é isso, tá? A aula já tá com um tempo já meio razoável aí, né? Então, essa primeira parte de introdução à química eu vou parar por aqui, ok? Na próxima aula eu vou trazer mais algumas definições, como, por exemplo, fenômenos químicos, fenômenos físicos, gráfico de mudança de estado físico e mais algumas coisinhas para vocês. Conceito de mistura, substância pura, tá bom? Então tem bastante coisa para vir aí, tá? E vai ter algumas aulas que eu vou aproveitar também para fazer alguns exercícios, principalmente questões de vestibular, tá bom? Então, se você quiser sugerir alguma questão aí também, assim, de algum vestibular, né, traga, assim, qual que é a edição do vestibular, qual que é a instituição que aplicou esse vestibular, tá? Que daí a gente pode dar uma procurada e resolver isso na aula, beleza? Tranquilo? Espero que você tenha aproveitado isso aqui, é uma aula bem introdutória, tá bom? E te vejo na próxima aula. Se você gostou desse conteúdo, então peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e mande para aquele teu amigo juvenil que está com dificuldade de aprender química, tá bom? Um grande abraço a todos, se cuidem e te vejo no próximo vídeo. Até mais, hein? Tchau, tchau. Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.